A globalização, como nós a conhecíamos, acabou. O Putin acabou com esta globalização que nós conhecíamos. A partir de agora haverá outra coisa qualquer, uma nova ordem qualquer internacional, mas não é esta globalização. Sim, a nova ordem internacional. Não é esta globalização em que havia trocas comerciais com toda a gente com facilidade. Eu estou Isto vai deixar de convencido que essa fase vai alterar-se. Há uma coisa que o Partido Comunista Português tem vindo a dizer ao longo de muitos anos desta parte. Portugal precisava de se... E a Europa precisava reindustrializar. E de facto... Eu aí tenho... Pois, mas... dificuldades. Bom, mas de qualquer forma, deixa-me atalhar um bocadinho aqui esta questão, porque eu acho que o Carlos Braz tem razão quando diz que esta globalização a que estávamos habituados tem tendência a acabar. Eu acho que acabou. As primeiras iniciativas foram começar a levar a cabo o próprio Trump. Mas, na realidade, esta situação está a agravar-se. E está a agravar-se porquê? Porque hoje em dia, e nós sabemos que os grupos financeiros tomaram conta praticamente da política a nível mundial, que a produção é cara, a produção está cada vez mais cara, os juros bancários estão cada vez mais elevados, a inflação está galopante. E ainda hoje ouvi o Dr. António Costa pôr muitas reservas relativamente à nova subida anunciada de juros por parte do Banco Central Europeu. Porque mandou-lhe o mercado. Sim, porque se perde de vista que a economia tem que servir as pessoas, isto começa a ser complicado. Já é complicado. Já é complicado. E eu aí entroncaria depois no meu tema, no que eu escolhi, mas é com muita preocupação que eu vejo. O José Rolão escreveu um artigo muito engraçado em que diz que a Europa acabou, a União Europeia acabou, mas ainda ninguém os informou disso. Não sei se viu esse artigo, foi um artigo muito engraçado. Parece que a União Europeia está a mirrar e ainda não deu conta de que está na última página do jornal. Que brinca naquilo que o Carlos Braz disse. Sim, tronca de certa forma aqui no caso. E daí que eu vejo com preocupação, mas isso depois fica para uma nova intervenção, o papel, qual é o papel da esquerda parlamentar neste momento rumo às eleições de 2024 e assim a interpretação que faz do mundo e designadamente dos interesses que é pressuposto representar. Joaquim Figueiredo, querendo causar alguma urticária nos meus colegas, eu acho que é fácil. Nós resolvemos o problema rapidamente. Pegamos no telefone, ligamos ao Drão Barroso, que ele anda lá naqueles grupos do Bilderberg, e ele diz o que vai acontecer. Portanto, eu acho que isso é fácil. Mas eu acho que não há ninguém que tenha essa bola de cristal. Todos nós sabemos e temos percepção que as coisas vão mudar e que estão a mudar. Aliás, já falaram na questão dos as mudanças acontecem nos momentos de crise. As maiores mudanças acontecem mas nos momentos de crise. Não, mas não é uma provocação boa. É que o Bilderberg, eu acho que até eles perderam a importância. Porque eles antes condicionavam e agora deixou de ser notícia quase o assunto deles. Sim, eu penso que o Bilderberg e as sete irmãs estão a perder um bocado de peso na influência política. Aliás, eu hoje em dia acho que... O único socialista é lá, desculpa lá, foi o José Sócrates. Porque há uma situação que é estranha. O poder das chefias militares relativamente às grandes questões mundiais. Mas há aqui uma questão que é preciso. Circunstâncias de instabilidade, em que os militares assumem. Acho que perdeu muito a notoriedade, penso, com a vinda para a Europa do Steve Bannon e das ideias de Steve Bannon e do grupo de Steve Bannon associado ao Trump, que trazia aquele dinheiro todo, mas ele acaba por ser preso por ter corrompido o dinheiro dos Estados Unidos da América. E nós, os Estados Unidos da América, não se brinca, aprenderam logo. Mas não falamos de Inglaterra hoje. Não, era isso que ia introduzir precisamente o tema de Inglaterra, que o Carlos Braz trouxe
sobre estas questões que estão no dia a dia do noticiário, que é de facto a incerteza que se vive em Inglaterra relativamente ao governo, relativamente à política, relativamente aos conservadores, que hoje, penso eu, que pessoas de boa fé não se percebem nada do que é que se passa por lá. E o que vai lá, Carlos, é para eu escolhi este tema porque, pela atualidade dele, pela importância que a Inglaterra tem também no concerto das nações e na Europa e também das relações com Portugal, mas escolhi este tema pela questão do liberalismo que de repente tomou conta, de repente não, mas progressivamente, se calhar melhor assim, progressivamente foi radicalizando e na Inglaterra e levou à situação em que estamos agora. Hoje já há um novo primeiro-ministro, não é? Já foi aprovado, o Rishi Sunak, mas a senhora que antecedeu, a Liz Truss, com aquelas ideias de descer impostos, quer dizer, numa circunstância em que há crise, há inflação, há dificuldades, o que ela achou que era a medida adequada foi descer drasticamente os impostos às empresas e às pessoas. O que é que aconteceu com isso? A economia desacreditou, a bolsa de valores caiu, foi preciso a intervenção. Querer financiar a descida de impostos com o aumento da dívida militar que o Banco de Portugal, o Banco de Inglaterra. Mas o problema é que a Inglaterra já tem uma dívida externa elevadíssima. Pois é. E o Banco de Inglaterra não quis. Obviamente que isso tudo depois levou a que houvesse falta de credibilidade. Aliás, eu acho que a Inglaterra, desde que foi o Brexit, nunca mais se reencontrou com ela própria. O grande responsável é o David Cameron. O que é curioso é que uma descida de impostos provoca isto. Porquê é que eu escolhi o tema? Precisamente por isso. Uma descida de impostos pode provocar a disrupção completa no país e o desacreditar. E toda a gente começou a questionar, mas afinal como é que vai ser financiado? Como é que vamos financiar os serviços públicos? E foi isto que levou a que as manifestações viessem logo pedir a demissão dela, que olha, vai ficar na história por ter sido a primeira-ministra com o mandato mais curto da Inglaterra. Mas é uma primeira-ministra que foi nomeada pela senhora Rainha Isabel II, foi a última. Sim, também fica na história por essa razão. Acho que ela foi nomeada já no tempo do Carlos. Não, foi o último ato oficial. Sim, foi 2 dias antes da morte. Foi aceitar a demissão da Boris Johnson e nomeá-la a ela. Nuno, esta questão é uma questão importante, não pelas várias razões, porque de facto também mexe com a Europa, mexe com todos nós e com os nossos interesses, com os interesses da Europa, mas de facto a questão do Brexit acho que não foi bem pensada. E isso está a ter reflexo, ou achas que não? A questão do Brexit foi relevantíssima porque arrebentou a Inglaterra, não é? E desorganizou e desorientou a Inglaterra. Mas se nós repararmos, nós temos que olhar ao cerne da questão e temos que ver que nós hoje, o modelo inglês, é um modelo assistencialista. Eles dão apoios a todo, qualquer residente que lá esteja tem um apoio e não trabalha, mas nós apoiamos. E este, se calhar, é que é o problema. Mas isto existe por toda a Europa. Não, mas a Inglaterra é muito mais grave porque eles incentivam quase a não trabalhar. E estamos a falar em pessoas que vão de outros países para lá viver para pedir a residência e que têm este tipo de apoios. Claro que a estrutura do Estado... Que não são testados diretamente pelo Estado, são subcontratados a empresas privadas. Não. Não, a Segurança Social lá, uma grande parte das ações do trabalho da Segurança Social é feito por empresas. Correto, mas a questão é outra, que eu estou a ver, que é, mas é o Estado que define a política. Sim, e que paga. O problema é esse. O problema é que o Estado tem uma gordura tão grande num conjunto de pessoas que não trabalham, mas para não ter problemas, para não haver conflitos, para serem amigos de todos, porque tem uma multiplicidade de povos lá, eu não tenho nada contra os países que lá estão representados. Agora, eu acho é que o modelo que está é um modelo muito pesado e o Estado não consegue. Por isso é que, quando há necessidade de baixar impostos para tornar a economia mais competitiva, o pessoal começa a fazer manifestações por isto. Eu vou deixar de receber o apoio que eu recebia, o meu rendimento de inserção social lá da zona, eu vou deixar de receber.
Este Mas eu compreendia isso facilmente se me dissesse que a consequência foi o povo vir para a rua. Mas não foi só isso. E os mercados, como é que reagiram? Mas também Mas há aqui uma situação basilar. O Nuno está a acabar. Há bem que eu gostava só de dar, que é o seguinte. Eu hoje acho que a Inglaterra não conta para o campeonato. Só conta para o campeonato de futebol. Porque ninguém respeita o primeiro-ministro, seja ele qual for, de Inglaterra. Porque ele deixou de ter credibilidade. Ele agora vai ter que fazer o caminho das pedras para ser respeitado na Europa. Em rigor, devia haver eleições. Sim, e devíamos voltar a devolver, e eles deviam devolver a palavra ao povo, não é? Agora, este sistema de sai ministro, entra ministro, primeiro-ministro, troca ministro. Não é credível, não é bom. Nós vimos que quando aconteceu isso com Pedro Santana Lopes, o descrédito foi. Portanto, temos que ser coerentes e ver. Mas há aqui uma coisa que o Nuno Camilo aqui aflorou e que tem importância. Nós temos dois sistemas constitucionais que são muito diferentes, mas que, quer na Inglaterra, do Brexit, quer nos Estados Unidos, o que é que se tentou equiparar? São dois países com um potencial económico extraordinário e ambos detentores de uma faculdade que é incomum, que é de ter moeda própria. O facto de terem moeda própria, os Estados Unidos estão fartos de lidar com essa questão e lidam bem porque não têm o peso público, digamos assim, assistencialista, como falou o Nuno Camilo muito bem, do que era tradicional terem na Inglaterra. A Inglaterra tinha e ainda tem um peso de serviço público absolutamente extraordinário. Sempre teve. Agora, o problema é que, se, apesar de ter moeda própria, puderem, dentro de determinados limites, porem as rotativas a andar e a fazer moedas, o que é facto é que a Inglaterra fica muito mais dependente dos mercados financeiros do que dos Estados Unidos. E, portanto, há esta questão, cuja saída, e eu acho que o Carlos Prestes tem toda a razão, a saída mais democrática para a situação era a convocação de eleições gerais da Inglaterra. E, eventualmente, no futuro, reequacionar a questão da Europa. Porque a Inglaterra, embora nunca tendo estado completamente dentro da Europa, porque sempre teve moeda própria, também é verdade que a Europa perdeu um braço importante. E, portanto, aqui há que sopesar isto. O Nuno Camilo pôs bem o dedo na ferida quando referiu que o peso assistencialista na Inglaterra é muito, muito grande, se compararmos com os Estados Unidos. Mas há uma tendência, em função daquilo até que o Nuno disse, relativamente ao sistema assistencialista, e, portanto, o Boris Johnson tentou cortar a imigração e chegou à conclusão de que, efetivamente, os imigrantes eram necessários, porque não havia quem conduzisse os caminhões, o lixo, essas coisas todas. Sim, mas há muitos que não trabalham. E há outra coisa que eu acho que é relevante, que é, nós temos, eles chamam-lhe, falta-me agora a expressão, uma zona central de negócios. City. A City, onde há milhões todos os dias, bilhões de transações. E estamos a falar de países que eu quase que não é correto. Deve ser da Europa, não é? Lavam. Até do mundo. Eles purificam as notas. Purificam as notas. E ao purificar as notas, eles não podem hostilizar os países. Eu vou dizer, eu acho que a Inglaterra sai um bocadinho a contragosto da Europa por causa desta questão, porque a Europa estava a começar a apertar esta questão da purificação do dinheiro, não é? E isto, se eles perdiam esta City, eles deixavam de ter interesse, não é? Porque nós repararmos, porque é que o pessoal não vai para Paris, não vai para a Alemanha, para Düsseldorf, porque é que não vai para Lisboa, mas vai para a City? Porque lá a rotativa, e há livros que se escrevem sobre o mercado financeiro inglês, onde se contam histórias mirabolantes, completamente inacreditáveis. Os grandes centros financeiros do mundo, Wall Street e Londres.
Mas E mais a de City, mas a City era o grande centro financeiro dos negócios e das offshores, de tudo essa. Começar por ali. Tudo passava por ali. Todas as lavagens passavam por ali. Pronto, é evidente, vamos lá ver. O Boris Johnson sabia disto. E sabe disso. E sabe disso. O Boris Johnson tem três particularidades. É cultíssimo, é inteligentíssimo, mas é muito mentiroso. É muito aldrabão. E gosta de festas. Não, não foi só por isso. Há mais coisas. Está no divertido. Mas isso também é o meu Berlusconi. Há mais coisas. És do Berlusconi, ainda era se calhar mais interessante. Ui, não, só quantas. O Carlos Dias a qualquer coisa sobre. E ia estabelecer aqui um paralelismo com o que estava a dizer o Nuno Camilo relativamente aos fluxos financeiros. Né? Estava a usar o exemplo da City e esse fluxo financeiro da Europa toda para lá. E se calhar por isso mesmo, e por aquilo que disse na sua intervenção inicial, é que também os fluxos migratórios são iguais. Se reparar porque é que houve aquele problema inante com que em França toda a gente tem ali uma aranha. Toda a gente, todos os fluxos financeiros, agora é para a Alemanha, mas era virados Síria, o Iraque, o Irão, o Médio Oriente, tudo para a Inglaterra. Atrás desse socialismo e desse há outro paralelismo que eu gostaria que também pudessem incluir na nossa discussão, que é enquanto que ambos têm moeda própria, Inglaterra e Estados Unidos da América, só que a Inglaterra não vende a dívida como vende os Estados Unidos da América, porque todas as transações são feitas não em libras, mas em dólares. E esta é uma maneira também de os Estados Unidos da América, o dólar sobreviver sem nenhuma desvalorização, apesar da rotativa estar a funcionar muito. E há uma diferença: os Estados Unidos vendem armas em quantidade industrial ao resto do mundo, e a Inglaterra não consegue vender tantas, não é? Porque não tem capacidade para produzir, não é? Nós não nos podemos descurar que nos Estados Unidos uma das grandes fontes de financiamento das campanhas eleitorais é o petróleo e é o armamento. E o armamento é uma coisa a sério, não é? A NATO. Alguém há dias definia alguém há dias definia a capacidade seguradoras privadas. A capacidade americana de produção de armas como sendo quase ilimitada. É praticamente ilimitada a capacidade que eles têm de produção de armas. E vê-se que qualquer um americano parece que tem o gosto de ter 1, 2, 3 armas em casa. Sim. A Constituição permite. É isso. E nenhum presidente consegue acabar com isso. Não há ninguém que consiga acabar com isso. Coragem para fazer, pelo menos. O Obama andou ali a roçar, mas depois. Mas o Obama, vamos lá, vamos ser claros, de todos os presidentes dos Estados Unidos da América, o Obama foi o que mais conflitos teve, armados. E a mais nós cá não sentíamos tanto. Vamos ver, isto é que é verdade. Herdou o Afeganistão. Herdou. E disse que ia retirar, e depois achou que a retirada não era a melhor solução. Mas não teve. Que conflitos é que o Obama teve? Afeganistão, Iraque, a Síria. Não, o Iraque não foi. Líbia, Mas ainda tinha para lá. Herdou. Teve. Não, mas eu acho que ele que foi um bocado. Fugiu um bocadinho àqueles compromissos que tinha assumido. Sim. Embora tenha sido um pouco. Mas foi um grande presidente. Sem dúvida, Para mim, foi também. na minha opinião. Ele alto era. Não, mas foi dos outros. Foi o melhor. Tentou implementar o Obamacare, a saúde, dar um cariz mais social. É que às vezes nós esquecemos, este é um problema. Andamos sempre a dizer mal do nosso Serviço Nacional de Saúde, mas é um dos melhores do mundo, comparado com o país mais rico do mundo. Mas sem dúvida nenhuma. Portanto, mas isso é um outro tema para uma altura diferente.